Quando Getúlio Vargas assume o poder em 1930, coloca em prática a política de ocupação do interior do Brasil chamada Marcha para o Oeste. Em Goiás, Pedro Ludovico Teixeira é nomeado por Getúlio interventor do Estado, colocando fim à oligarquia dos Caiado. Até então, a cidade de Goiás era a capital do Estado, até que em 1933, Pedro Ludovico faz um apelo a Getúlio para que uma nova capital fosse construída. A nova capital representaria a modernização e a pujança do Estado que renascia. O local escolhido foi um planalto com poucos desníveis entre a cidade de Campinas, atualmente bairro de Goiânia, o rio Meia Ponte e os córregos Botafogo e Capimpuba, devido ao seu potencial agropecuário. Inicialmente, com a função política e administrativa, a cidade começa a ser construída em 1933. O projeto enfrentou logo de início a falta de verba, mas graças à reativação econômica pela pecuária e pelas lavouras, as obras continuaram. Goiânia, que por pouco não foi batizada por Petrônia, vem do tupi-guarani Guiana, que significa terra de muitas águas. Inicialmente projetada para 50 mil pessoas, possui atualmente 1,5 milhão de habitantes. O traçado planejado por Atílio Corrêa Lima segue uma linha de pensamento racional estética. Baseada no urbanismo francês, as vias acompanham a topografia, os elementos naturais são pensados de forma racional, levando à criação de parques lineares e à preservação das nascentes e matas ciliares. Também foram tratadas as questões higienistas e de salubridade. Um ponto importante do projeto de Atílio é a malha viária, tendo 3 vias principais se irradiando a partir da Praça Cívica em direção a norte. Enquanto o setor sul, modificado por Armando de Godoy, se difere com as vias orgânicas e quadras que se fecham, separando o fluxo externo e interno, além do cuidado com os espaços verdes, com a valorização do pedestre e as praças, e a interação com a topografia, conceito conhecido por cidades-jardins. Em Goiânia, é possível identificar a influência do estilo francês através dos eixos estruturantes, Avenida Araguaia, Tocantins e Goiás, além das transversais Avenida Anhanguera e Paranaíba, que buscam o ordenamento do território, além de propor um zoneamento funcional e o controle de tráfego, buscando a funcionalidade. Além da simetria apresentada ao longo da Avenida Goiás, sendo ela o eixo principal que ligaria a região norte a sul, no seu decorrer, há um espelhamento das quadras e a distribuição de equipamentos imobiliários. Enquanto na proposta de Godoy, o fluxo se distribui por todas as direções a partir da Praça do Cruzeiro, com vias mais orgânicas. Entretanto, é notável que mesmo com as alterações em relação ao setor sul, existe uma conexão viária, o traçado não perde a sua continuidade. Goiânia ainda se destaca por sua arquitetura, desde o início influenciada pelo estilo Art Deco, referência para a estética das construções dos primeiros prédios da cidade. O centro de Goiânia é conhecido como o maior sítio Art Deco da América Latina, com cerca de 22 edifícios e monumentos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como, por exemplo, a Estação Ferroviária, o Museu Pedro Ludovico Teixeira, o Teatro Goiânia e o Teatro Zoroastro Arteaga. Quem foram os responsáveis por projetar e executar a cidade de Goiânia? Atílio Corrêa Lima, nascido em Roma e graduado urbanista em Paris, iniciou os estudos para projetar Goiânia em 1932. Já em 1933, assinou um contrato que o tornava responsável pelas obras da nova capital. Os irmãos Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno, naturais de Rio Verde, eram engenheiros e sobrinhos da esposa do interventor Pedro Ludovico, Dona Gersina. Eles se formaram em 1933 e fundaram, junto com Roberto Pena Chaves, a firma Coimbra Bueno e Pena Chaves, em 1934. Logo de cara, já assumiram a direção geral das obras e colocaram em dúvida a capacidade de Atílio Corrêa Lima. Em 26 de abril de 1935, por pressão dos irmãos Bueno e do setor imobiliário, o Estado formalizou o distrato com Atílio, assumindo Armando de Godoy, engenheiro mineiro e consultor técnico da construtora Coimbra Bueno, que conduziu as obras até o fim, fazendo inclusive diversas mudanças, sobretudo no setor sul, no projeto de Atílio Corrêa Lima. Goiânia mantém as atividades do campo como um dos principais motores econômicos até hoje. Porém, vem experimentando novos nichos, tendo atualmente o segundo maior polo comercial do país.
A região da Rua 44, com 13 mil lojas de vestuário e diversas feiras cadastradas pela cidade com reconhecimento internacional, como a Feira Hippie. Goiânia foi uma cidade planejada com um único intuito, político-administrativo, mas a mesma acabou gerando mais que o esperado. Hoje, é a segunda cidade mais populosa do Centro-Oeste, a sexta maior cidade do país, segundo o IBGE, e ainda é considerado um ponto estratégico da economia do Centro-Oeste. No ano de 2010, ao completar seus 80 anos, Goiânia conquistou o título de metrópole.